Oi gente, eu sou o Alfred, faço parte da nave da DSEC Labs, e hoje eu quero falar sobre um livro que mudou a forma como milhões de pessoas enxergam o dinheiro. Um livro que é recomendado por investidores, economistas, empreendedores e principalmente para quem estuda Bitcoin com mais profundidade. O Padrão Bitcoin. A indicação desse tema veio lá da nossa comunidade do WhatsApp. Participe e sugira vídeos por lá também. O link tá aqui na descrição. Essa obra foi escrita por Saif Dianamus, um economista libanês que se tornou uma das principais referências quando o assunto é história do dinheiro, economia monetária e, claro, Bitcoin. Mas tem um detalhe muito importante. Apesar do nome O Padrão Bitcoin, esse não é um livro sobre tecnologia ou gráficos. Na verdade, o Bitcoin demora bastante para aparecer. Antes disso, o autor passa boa parte do livro respondendo uma pergunta muito mais importante. O que é o dinheiro? Parece uma pergunta simples, mas quando alguém pergunta o que é o dinheiro, a maioria das pessoas respondem algo como é um meio de troca. E o livro mostra que a história é muito mais complexa do que isso. Ao longo dos milênios, a humanidade utilizou diversas coisas como dinheiro. Concha, sal, metais, animais. E já faço um convite para você comentar aqui embaixo. Qual o objeto que você gostaria que fosse dinheiro? Seja criativo. Um dos exemplos mais curiosos citados pelo autor são as pedras gigantes da ilha de Wap, no Oceano Pacífico. Eram discos de pedra tão grandes que muitas vezes nem podiam ser transportados. E mesmo assim, eram utilizados como reserva de valor. Isso acontecia porque o valor de uma coisa não vem apenas da sua utilidade, mas também da confiança que as pessoas depositam nela. E é aí que o livro começa a explicar uma das ideias mais importantes de toda a obra. O dinheiro não é inventado por governos, ele surge naturalmente no mercado. Quando as pessoas percebem que determinado bem é melhor para armazenar o valor, esse bem passa a ser utilizado como dinheiro. E foi assim que o ouro acabou se destacando. Durante séculos, civilizações diferentes chegaram à mesma conclusão. O ouro era um dos melhores dinheiros disponíveis. Não porque algum rei escolheu ou porque algum governo impôs, mas porque ele possuía características muito específicas. Era durável, divisível, fácil de transportar e, principalmente, era difícil de produzir. E é nesse momento que o autor apresenta um dos conceitos mais importantes do livro, o conceito de stock to flow, que basicamente mede o quanto um bem já existe em relação à quantidade nova que é produzida. Pense no ouro. Existe uma enorme quantidade de ouro já extraída e armazenada no mundo. Porém, todos os anos, apenas uma pequena fração é adicionada a esse estoque. Isso significa que ninguém consegue aumentar rapidamente a oferta do ouro. E é justamente por isso que ele conseguiu preservar o valor ao longo de milênios. Segundo o autor, o melhor dinheiro é aquele que é mais difícil de ser produzido. Essa é uma das grandes diferenças entre o que o livro chama de dinheiro forte e dinheiro fraco. Ao longo da história, sempre que uma sociedade passou a utilizar um dinheiro fraco, problemas começaram a aparecer. Inflação, desvalorização e incerteza. Segundo o livro, a ascensão de grandes civilizações está muitas vezes associada ao uso de um dinheiro mais forte, porque quando as pessoas conseguem preservar o fruto do seu trabalho, elas passam a pensar mais no longo prazo. Elas poupam mais, investem mais e planejam mais. E é aqui que o livro começa a criticar o sistema monetário moderno. Durante muito tempo, o mundo funcionou sob alguma versão do padrão ouro, mas ao longo do século XX, essa relação foi sendo enfraquecida. Os governos gastavam mais, as guerras se tornavam mais caras. Até que em 1971 acontece um dos eventos mais importantes de todo o livro. O então presidente americano Richard Nixon encerra a conversibilidade do dólar em ouro. Na prática, o último vínculo entre o dinheiro moderno e o ouro foi rompido. A partir daquele momento, o mundo passou a operar com moedas fiduciárias, ou seja, moedas que não possuem lastro físico e dependem principalmente da confiança. Segundo o autor, esse foi um dos momentos mais importantes da história econômica moderna, porque a partir daí a expansão monetária se tornou muito mais fácil. Quando o dinheiro se torna mais fácil de produzir, surgem novos incentivos. O endividamento aumenta, a poupança diminui e o foco passa a ser cada vez mais no curto prazo. O livro explica por que o dinheiro não é apenas uma ferramenta de troca. Ele influencia o comportamento de toda a sociedade, afeta a forma como as pessoas poupam, como as empresas investem e principalmente a forma como os governos tomam decisões. E é somente depois de explicar tudo isso que o Bitcoin finalmente entra na história. Segundo o Saif Din, o Bitcoin representa a primeira forma de dinheiro digital escasso já criada. Pela primeira vez na história da humanidade existe um ativo digital cuja oferta não pode ser aumentada por decisão política. Não importa quem assuma o governo, não importa quem assuma o Banco Central e, claro, não importa o tamanho da crise. As regras de emissão já estão definidas e elas são conhecidas por todos. Essa limitação aproxima de alguma das características que tornam o ouro um bom dinheiro durante tanto tempo. Claro que o livro não é uma bola de cristal. Ele não garante que o sistema financeiro vai mudar da noite para o dia. Mas ele apresenta uma tese muito interessante. Se o melhor dinheiro sempre é aquele que é mais difícil de produzir, então o Bitcoin pode sim representar o próximo capítulo dessa evolução. E talvez
talvez seja por isso que tanta gente considera que este é o livro que todo Bitcoiner deveria ler. E você, já ouviu falar do livro? Gostaria de indicar algum pra gente? Deixa aqui nos comentários. Ah, e claro, não esqueça de participar da nossa comunidade do WhatsApp. Tô te esperando no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Tchau!